Olá, irmão, muito bom dia para você, graça e paz por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa partilha de hoje vai ser sobre algumas coisas que o Senhor colocou, no nosso coração que eu digo, porque foi no grupo de oração da terça-feira, que acabou de passar. E aí o tema era exatamente: apressai-vos, pois o tempo do Senhor está próximo. E aí a palavra ela trazia exatamente sobre os dias que ficaremos sem ver o Senhor, exatamente porque lhe viramos a face, porque fizemos aquilo que não era de seu agrado, e que não voltaríamos a ver até que toda criatura dissesse: bendito seja o nome do Senhor, reconhecesse o poderio do Senhor. E aí, durante o momento de entrega do grupo, no momento de partilha ali, o irmão que trouxe a palavra, ele nos disse exatamente que toda essa situação que vinha acontecendo, no Rio Grande do Sul, e aí quando a gente está tão na correria, tão no automático, sem parar para ouvir a Deus, sem parar para nada, que muitas vezes a pessoa fala assim: olha, reza para mim. Ou naquela situação que a gente tem visto nos noticiários, e todo dia a gente vê uma situação que é de partir o coração realmente, a gente faz campanhas. Oremos pelo Rio Grande do Sul, oremos. Mas aí ele trazia exatamente sobre algo que raramente a gente para perceber. Que quando nos pede oração, eu mando para o outro, só que antes de mandar para o outro, eu não parei para poder rezar. Eu não rezei. Eu mandei para o outro para fazer uma corrente, mas eu não parei para rezar. Ou então, se possível, a gente não se uniu para poder rezar. Porque a gente está tão no automático que a gente manda para o outro, para o outro, para o outro. A gente ultimamente tem pena das situações, tem dó das situações, mas não tem atitude diante da catástrofe, da miséria, daquilo que tem acontecido. E a gente vai passando para o outro, para o outro, para o outro. Eu falo que faço parte, mas na verdade eu vou passando para o outro. E isso é uma prova de como está a nossa correria, como estamos no automático e como a gente não tem parado para ouvir o Senhor. E aí ele partilhou um testemunho de certa vez encontrou uma irmã, e a irmã no meio da rua falou: ora por mim. E aí quando ela virou as costas para poder sair, eles estavam no meio de uma via pública, ele: vem cá, colocou a mão sobre ela, intercedeu, orou. E aí falou: fique em paz, vá em paz. Orou em silêncio, porque estava no meio da rua, para não escandalizar ninguém. Ali discretamente colocou a mão sobre ela e orou em silêncio. E ela foi embora. E ele foi para casa dele. E alguns dias depois, essa irmã ligou e falou assim: olha, eu quero te agradecer por você ter orado por mim naquele dia. Porque naquele dia, naquele momento que eu te encontrei, eu estava indo tirar a minha vida. E aí quando ele disse aí, deu que meio um estalo, que aí você pergunta. E aí eu me perguntava, eu falei: nossa, se ele tivesse dito: tá bom, irmã, eu vou orar por você, e fosse para casa para orar, o tempo que ele gastaria para chegar em casa podia ser o tempo que ela gastaria para chegar onde ela estava indo para tirar a vida dela. Mas ele fez exatamente aquilo que o tema do Senhor nos tinha dado por moção. Ele se apressou, porque o tempo do Senhor está próximo. Então ele não deixou para depois. Ele não pediu mais alguém. Ele pode depois até pedir para alguém para fazer uma campanha de oração por ela. Mas ele não pediu, é agora. É para orar? Não, não é depois, é agora. E esse agora, meu irmão, é agora mesmo. Agora no sentido de não vou poder orar em voz alta, talvez. Vou ter que chegar discretamente. Talvez eu não vou conseguir nem colocar a mão. Eu vou só olhar e interceder. Ou eu não vou poder ver a pessoa. E estou lá no meu trabalho. Mas em 1 segundo, em 10 segundos de silêncio, eu vou rezar uma Ave Maria silenciosa por ela. Porque não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Eu sou apenas intercessor. Nós somos apenas canais, nós somos apenas servos. E que nós façamos o nosso servir direito. E que a gente volte a ter intimidade com o Senhor. E aí ainda a gente falando sobre a situação, de toda a pandemia, óbvio que foi um desastre natural,
Óbvio que a gente sabe que a gente também vai tomando espaço da natureza e depois as coisas elas vão acontecendo. Óbvio que a gente sabe que ali foi uma quantidade muito grande, né? Um volume muito grande de chuva. Mas será que é óbvio que a gente tem visto os sinais? A gente passou por uma pandemia em que não dava para poder velar os mortos, em que não dava para dar o último adeus, né? Ali em corpo presente, porque já não tinha mais vida, mas em corpo presente. A gente viu cenas de um monte de caixão empilhado, porque era muita gente morrendo por dia. A gente viu que pessoas que a gente ama, fazia parte do grupo de risco e a gente não podia ir ver pelo risco de se contaminar e como uma forma de proteção. A gente viveu o isolamento social. A gente sofreu muito. E muitos dos nossos não conseguiram resistir. E a gente é sobrevivente, entenda isso. Mas isso não nos ensinou nada. Depois que acabou o ápice da pandemia, a gente ligou no automático de novo e foi só isso. A gente vê uma situação como a que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ah, mas o Sul já é uma região que tem muito catástrofe. Tem. Mas eu não estou falando de uma casa, de um bairro que foi destruído, de uma quantidade de pessoas que perdeu sua moradia. Estou falando de cidade inteira, praticamente. Eu estou falando de regiões onde basicamente não restou, só restou entulho. De gente que está contando a história, que caiu na água, que estava em cima do telhado, o telhado desabou, como a gente viu o vídeo, e o resgate não foi possível. De gente que o telhado desabou e aí ele foi correnteza abaixo, tinham 3, um conseguiu se agarrar numa árvore ou em alguma coisa, como eu vi o depoimento de um garotinho, estava ele, o avô dele e a avó. E aí eles foram para a casa do vizinho, porque tinha segundo andar. Daqui a pouco a casa do vizinho também foi embora, a água levou. E aí eles foram, e o avô sempre, né, tentando ser o mais forte, colocar ele, a avó, quando viram uma se agarrada na árvore. Mas a avó já estava mais debilitada, mais cansada. E aí daqui a pouco a árvore que eles estavam, ela sucumbiu à força da água e foi levada também. E no final, de 3 ficaram 2. Tem a história das crianças no barco que estavam ali sendo salvas, resgatadas, e uma delas viu e falou: olha, uma boneca, tio, pega. Mas não era uma boneca, era um bebê. E a gente não se apressa sabendo que o tempo do Senhor está próximo. E a gente permanece nessa dureza de coração, e a gente permanece querendo fazer tudo por nós mesmos e resolver tudo como se a gente de fato tivesse força. Meu irmão, aquilo que foi dito no grupo de oração, que fique hoje para todos nós. Não só para um dia, mas para a meta de vida. Apressai-vos, porque o tempo do Senhor está próximo. Hoje é sexta-feira, que nós possamos jejuar para mortificar o corpo e que o nosso espírito esteja sempre de prontidão para o Senhor, à espera, desejoso, ansioso pelo Senhor. E que a gente vá aprendendo diariamente com as porradas que a gente toma da vida e que a gente volte para o Senhor, que a gente olhe para o alto, de onde verdadeiramente vem a nossa força. E não é sobre o castigo, sobre a ira de Deus. É sobre as decisões que a gente vai tomando um dia após o outro. É sobre as nossas decisões exatamente de nos afastarmos do Senhor. É sobre aquilo que a gente vai escolhendo e que a nossa ignorância tantas vezes faz, que a nossa miséria nos leva a fazer de escolhas. Que voltemos para o Senhor, que estejamos com Ele até o fim do começo. O fim para essa vida terrena que todos nós passaremos, mas que o nosso começo seja contemplá-lo face a face por toda a eternidade. Que Deus abençoe.